Então vamos lá, pessoal, dando sequência aqui ao nosso projeto, né? Depois que já separamos todos os takes que é do nosso interesse, que estão compondo, no caso, os 2 gols da final da Copa de 2002, a ideia é que a gente possa agora lapidar um pouco esses vídeos em relação ao áudio, para que a gente até tenha noção se a forma que as imagens estão transitando uma para outra está interessante e assim por diante. Então vamos assistir primeiro, né, os lances, pegar um pouco do áudio para que a gente consiga trabalhar da maneira legal. Então vamos lá, partindo aqui para o início. Então pressionei a tecla Home, né, o atalho Home aqui do nosso teclado para ele ir para o início da nossa timeline e vamos ao primeiro gol. Tá difícil a arrancada ali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Bateu pro goleiro alemão, Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. Então, ó, você percebe aí, né, que até nos cortes eles tiveram uma pequena coerência na ligação, isso é fato, você percebe que tá legal a continuidade. Se fosse edição rápida, por exemplo, um hard news, né, algo que vai ser publicado, colocado no ar instantaneamente, isso passaria sem problema nenhum. Mas como a gente tem um tempo para editar, é legal que a gente preste atenção em alguns fatores, como por exemplo, por estar para transitar entre o primeiro take e o segundo, você percebe que tem um pequeno boom de áudio, né? Então como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai analisar isso? Então eu vou dar um zoom aqui na timeline para a gente ter um detalhamento melhor aqui das nossas trilhas, né, dos nossos takes, e eu vou reproduzir. Ronaldinho bateu! Gol! Então, ó, no que entra esse áudio aí do segundo take, você percebe que tem uma música de fundo, né? Aquela música padrão que a Globo coloca na comemoração dos gols do Brasil. Então o que a gente pode fazer é tá prolongando o primeiro áudio. Algo que eu faço bastante, principalmente nessa edição de esporte, né? Dependendo da situação onde eu vou mostrar a comemoração e replay, eu sempre mantenho o primeiro áudio. E uma vantagem é a seguinte: vocês já perceberam que quando tá rolando aqui a edição, né, nos takes, nós temos o áudio e o vídeo acontecendo de forma unida, principalmente quando eu faço a inserção aqui da minha tela source para minha timeline. Mas nada me impede, a partir do momento que eu pressiono Alt, né, ou Option, e clico aqui sobre as trilhas, e eu consigo ter a seleção separada desses takes. Então, ó, aqui eu tenho elas juntas, se eu seleciono pressionando Alt, eu tenho elas selecionadas de forma destacada. Isso também acontece se por acaso eu seleciono qualquer uma das trilhas e ao pressionar o botão direito sobre elas, eu tenho aqui essa opção chamada de Unlink, onde eu vou estar tirando o link, né, dos elementos aqui em destaque. Então, em seleção, né, melhor dizendo. Então eu vou dar aqui Unlink nesse segundo, eu vou retirar o que seria esse áudio. Vocês vão perceber aqui que ele vai estar reproduzindo a trilha de áudio normalmente. E aí ele fica mudo, né? Porque ele não tem informação nessa área. Então o que eu posso fazer é o seguinte: somente nessa área de áudio aqui. Então, ó, pressionei Alt, selecionando ela. Eu vou prolongar e estender na duração da minha segunda trilha, deixando aqui mais ou menos dessa forma. Vamos ver se ficou legal, né? Pode acontecer da gente voltar com a trilha anterior e tal, mas vamos ver se ele dá uma sequência interessante. Então veio aqui, tá mais ou menos pra cá. Abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Bateu pro goleiro alemão, Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. Olha lá, então você percebe que já teve uma interação um pouco melhor e tal. Nós pegamos o início completo aqui do que seria o áudio, né, dos 2 takes. Então, aqui... Ronaldinho bateu! Gol! Brasil! Bateu pro goleiro alemão!
Então, ó, aqui, o que a gente pode fazer também? Você percebe que ele não termina a frase, né? Ou na frase não, o grito de gol dele é cessado no início desse segundo take. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui essa trilha, pressionando Alt novamente. Deixa eu só distanciar aqui um pouco mais. Então, pressionei Alt sobre ela, aqui somente, e vou colocar ela um pouco para frente. E aí vocês vão perceber o seguinte: pô, Marcos, eu fiz isso e tal, e apareceu aqui uns números nas minhas trilhas. O que está acontecendo, né, para vocês entenderem? Vocês vão perceber aqui agora que na trilha de vídeo eu tenho o valor de menos 4,23 e na de áudio eu tenho mais 4,23. Como esses dois takes aqui eles são linkados, eles fazem parte da mesma informação, quando eu coloquei ele um pouco mais à frente, ele está dizendo para mim que o take de áudio está 4 segundos a mais e 23 frames do seu take de vídeo. Isso daqui é um sinal para que você saiba realmente que eu não estou tendo sincronia entre a informação de vídeo original e a de áudio original. Isso é um problema em alguns casos, em muitos casos de edição, mas no nosso caso, com uma ideia que a gente mascare um pouco essa estrutura, nada me impede de eu fazer esse prolongamento. Então eu vou pressionar Alt aqui somente para prolongar o grito de gol dele, deixar mais ou menos aqui. Vamos ouvir para ver como é que ficou. Então, ó, você percebe que ele termina de falar o gol. Uma dica para vocês para edição de áudio é que a gente faça a expansão aqui da trilha. Então, ó, cliquei aqui no que seria a estrutura inicial da nossa timeline. Então, ó, aumentei um pouco para ver os waveforms. Então, expandi aqui um pouco mais e tal, para que nós possamos realmente visualizar a quebra de áudio. Vamos lá, termina de falar o gol, você percebe, ó, a mudança aqui do waveform, onde ele está falando o gol e até onde ele cessa a fala do gol. E aí, no caso, vamos encaixar aqui o áudio anterior para ver como é que vai ficar. Então, pressionei Alt novamente, selecionei, voltei aqui, olha lá, conectou tranquilamente. Bateu pro goleiro alemão! Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil! Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa ali. E aqui, ó, ainda tem um pouco ainda de fala. A gente pode tentar prolongar um pouco mais aqui com Alt. E aí tem a volta do jogo pra gente. Então, deixa mais ou menos dessa forma. Vamos ver. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. E aí a gente já tem mais ou menos essa estrutura. Então, basicamente, nós vimos aí os manuseios, né, que a gente pode fazer com as trilhas. A ideia até desse vídeo é que vocês percebam realmente os controles que nós podemos ter depois de um take separado e como a gente pode prolongar, reduzir, trabalhar com essa junção de áudio, por aí vai, beleza? Outra coisa, claro que a gente vai ver um pouco mais detalhado, é a questão da fusão do áudio. Nós podemos aqui, entre um ou outro, colocar uma pequena transição para que eles conversem de uma maneira melhor. Então, pressionando aqui o botão direito sobre essa área, então vou botar aqui a agulha exatamente aqui no ponto de fusão. Então, pressionando aqui o botão direito, nós temos essa opção de aplicar a transição padrão. Então, Apply Default Transitions, ele coloca uma pequena transição aqui pra gente nessa área. Então, aqui, ó, novamente, somente com elas duas. Pressionou aqui o botão direito. Opa. Vamos lá. Então, pressionou aqui o botão direito. Apply Default Transitions, quase não vai. E aí eu já tenho bateu pro goleiro alemão. Uma conversa melhor entre eles, ok? Então, basicamente, essa ideia dos controles funciona dessa forma, tá? E esse mesmo trabalho, se necessário, acontece aqui no que seria ele cortou o segundo gol. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Brasil! Então eu vou até tirar novamente da mesma forma esse áudio. Vou prolongar aqui o outro.
Então, pressiona aqui Alt para separar. Aqui, manter separado. E aí termina da maneira legal. Então, retirar aqui o espaço, mostrar aqui para vocês esse espaço vazio, clicou, ele entende como se fosse objeto, pressionei Delete, tem uma junção deles aí pra gente, e aí agora... Tá difícil a arrancada ali pelo meio, os alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa Oliver Kahn. Ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Aí, para finalizar, não sei se vocês perceberam o seguinte, ó, quando eu coloquei a transição padrão aqui de áudio, como faz parte do take, né, de vídeo, ele também colocou uma transição de vídeo que eu vou estar explicando para vocês na sequência. Então eu vou selecionar e vou deletar, a gente não vai estar usando ela por enquanto, tá? E aqui, na mudança de um gol para o outro, percebam o seguinte, eu vou até dar um zoom aqui na timeline, pra gente ter uma visualização legal. E aí no momento que tá acabando o take, ele entra nessa transiçãozinha. Então eu posso muito bem vir aqui, ó, antes de começar, é mais ou menos nesse ponto. E aí eu vou reduzir essa estrutura aqui, ó. Então selecionei aqui pra gente e com a tecla de atalho E, ele vai juntar, né, dar um corte aqui pra gente até o momento de posicionamento da minha agulha, né, até o ponto de posicionamento da minha agulha. Então recapitulando, vou desfazer aqui pra gente. Eu marquei o ponto que eu quero que tenha o corte. Você percebe aqui, né? Que se eu avanço um frame, eu tenho o início dessa barra branca de transição. Então eu vou voltar um frame para nós visualizarmos. E aí agora, clicando aqui, ó, quando você vê esse ícone aqui pra gente, então eu vou dar um clique, ele mostra aqui a seleção tanto do áudio como do vídeo. Pressionando E, eu já tenho eles fixados aí até o posicionamento da minha agulha. E aí fazemos a mesma coisa. Ó. Pegou o espaço vazio, deletou, tá juntinho aí agora. E aí nós já temos, né, o que seria os takes prontos. Então, vamos lá. Brasil! Bateu roupa o goleiro alemão. Ronaldinho meteu pro gol, 1-0 Brasil. Ele provocou e falhou. Na pancada do Rivaldo, bateu roupa. Ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! E é isso aí. Então, vocês viram aqui, eu quis mostrar mais ou menos um fluxo de refinamento de take, tá? Claro que tem muita coisa a mais que a gente faz quando está editando, mas isso daqui é para vocês entenderem como as trilhas se comportam. E é isso aí, tá? Próximo capítulo eu vou focar somente em operações da timeline, como vocês viram um pouco agora, com o atalho E, com essa ideia de aumentar e reduzir trilhas. Nós vamos entender como é que funciona uma edição um pouco mais longa, tá? Dentro da própria timeline. Bem provável a gente vai trabalhar ainda com essa linha de esporte e tal, mas a gente já vai pegar um pouco mais de estrutura realmente deles, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo 3 acaba por aqui. Próximo capítulo nós vamos trabalhar com o que seria a estrutura de timeline, tá? A gente vai dar uma navegada aqui em tudo que a timeline tem para nos oferecer, beleza? Então um abraço para vocês, qualquer dúvida só me procurar aqui no e-mail, tá aí, tá? E até o próximo vídeo.